Posse de armas, armamento, o que um cristão tem a ver com esse assunto, como ele tem que se posicionar. Eu sou Maurivan Galdino Costa e você está em mais um Mensagens do Céu. Antes de mais nada, antes de continuarmos este assunto, ou de começarmos, melhor dizendo, este assunto, gostaria que você se inscrevesse em nosso canal, compartilhasse, curtisse. Isso, além de nos ajudar, vai ajudar muitas pessoas, porque eu entendo que esse assunto nós temos que ter respostas. O crente não tem opinião própria, mas tem a opinião da palavra de Deus. O que a Bíblia fala sobre armamentos, sobre o posse de armas, como foi o decreto assinado nesse dia 15/1/2019 pelo senhor presidente Jair Messias Bolsonaro, como um cristão deve se posicionar nessa questão desse decreto, da facilitação de posse de arma, de porte de armas, o que falar sobre esse assunto. Por isso eu gostaria de convidá-lo para prestar atenção nesse assunto, especialmente no que diz respeito a ensinar os seus filhos, como devemos ensinar os nossos filhos. Deus nos abençoe nesse assunto tão importante. Eu quero começar esse assunto sobre posse de armas, visto que, como nós já dissemos, de 15 de 1 de 2019, nosso presidente Bolsonaro facilitou, assinando o decreto sobre posse de armas. Há divergências entre cristãos e cristãos, até entre não cristãos, sobre essa facilitação de porte de armas, visto que é um assunto que fala sobre violência, fala sobre guerra, fala sobre legítima defesa. É um assunto que os cristãos debatem há muito tempo, que a gente tem, mas nós temos que ter respostas, especialmente, como eu disse, em relação aos nossos filhos. Eu quero começar lendo um texto de 2 Coríntios, que é muito conhecido, no capítulo 10, o versículo 4 diz assim: pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus, para destruir fortalezas, destruir as filosofias, é a arrogância que tenta levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus e dominar todo o pensamento carnal para torná-lo obediente a Cristo. Então, esse texto, 2 Coríntios 10:4, diz: as armas da nossa milícia não são carnais. Em primeiro lugar, fala então que nós temos que ter armas. Então, a doutrina bíblica ou o ensino de Deus a respeito de armas é bíblico. Então, a primeira decisão que temos que tomar é que nós não podemos esquecer desse assunto, ou passar por cima desse assunto, ou fazer de conta que esse assunto não existe, e que nós temos que ter armas. Mas eu estou falando de armas normais, como fuzis e revólveres, etc., ou estou falando de outras armas? Bom, 2 Coríntios 10:4 diz: as armas da nossa milícia não são carnais, são poderosas em Deus e elas têm um propósito, fala os propósitos para os quais as nossas armas existem. Mas vamos antes falar das armas carnais, das armas naturais que o homem usa. No caso, um presidente da república, um primeiro-ministro, um exército, as forças armadas da nossa nação. Eu quero dizer que o presidente, ele está ali usando as armas naturais, usando o seu poder legítimo, a sua autoridade também legítima e também dada por Deus. As guerras, as forças armadas, e tudo isso aí existe. A legítima defesa, também a palavra de Deus ensina sobre essas questões, sobre juízes, autoridades, obedecer a autoridades, quer não temer, quer não se dar mal, então faça o bem. Quer não temer a autoridade, faça o bem e terá o louvor dela. Mas nós temos que falar sobre isso. Eu acredito que os documentários aí falam que no Estatuto de Desarmamento, as pessoas que fazem o desarmamento da população, geralmente algumas nações se tornam comunistas, isso alguns golpes foram dados em algumas nações, como Cuba, China e etc. Mas outras nações têm armamentos pesados e com posses de armas, e a população é bem equilibrada. A nossa nação foi tirado isso e depois agora o decreto voltou, e a gente tem um país violento onde há muitas pessoas que são assassinadas todos os dias. E a igreja também fica aí à mercê muitas vezes das leis, e tem que obedecer às leis, e assim como toda a população. E por isso nós temos que nos posicionar. Então, primeiro quero agradecer a Deus pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, porque ele tem sido usado por Deus em muitas questões. E o que ele quer é que as pessoas tenham armas para que, ou possam ter armas, e eu acredito, no meu entendimento, vai ser muito importante,
essa questão porque a pessoa tem que registrar, tem que dar o seu endereço, antecedentes criminais, etc. Isso vai ser muito bom. Se a pessoa fizer uso errado dessa arma, ela vai ser responsabilizada com muito mais facilidade, vai ser pega pelas autoridades com muito mais facilidade. Então isso vai, para mim, no meu entender, vai ser muito importante para a nação brasileira. Mas o que falar para os nossos filhos? Como ensinar sobre armas para os nossos filhos? Então, primeiro ponto, nossas armas não são carnais. Os crentes não precisam, os crentes não precisam porque nós não temos armas carnais. O texto no versículo 3, que é o versículo anterior, diz: porquanto, embora vivendo como seres humanos, não lutamos segundo os padrões ou as práticas do mundo. Nós não temos o mesmo padrão do mundo. Estamos aqui no Brasil, mas somos do céu. Temos que amar o Brasil, orar pelo presidente, pelas demais autoridades, concordar com elas ou discordar, dependendo da situação. Nesse caso, eu concordo plenamente com ela, mas nós temos que entender isso. Como ensinar os nossos filhos sobre essa questão de armas? Como falar com eles que o nosso presidente, a autoridade maior da nossa nação, fez um decreto para as pessoas se defenderem? Como falar para os nossos filhos se defenderem de tantas armadilhas desse mundo, de tantos bandidos, de tantos traficantes, pedófilos, etc. Vamos colocá-los, por exemplo, para aprender lutas marciais para eles se defenderem? Não. O texto é muito claro dizendo que, apesar de vivermos neste mundo, não lutamos segundo os padrões deste mundo. E então esse primeiro ponto é: as armas da nossa milícia não são carnais. Nós não temos armas carnais, nós temos armas poderosas em Deus. Então esse primeiro ponto significa que nós temos armas. Apesar de não termos armas carnais, elas são armas. E nós temos que usá-las. Deus é chamado Yahvé Tsabaoth, ou Deus dos exércitos. Nós sabemos que a nação de Israel, que representa muito bem a igreja do Senhor, ela é uma nação de guerra. Moisés, quando Deus venceu por ele e pelo povo de Israel, tirando-os da escravidão do Egito, ele fez uma canção que até hoje nós colocamos melodia e cantamos, disse ele em Êxodo 15, homem de guerra Jeová, Deus forte, temido em louvores, Deus forte em batalhas, homem de guerra é Jeová. A Bíblia inteira fala, o adorador de Deus chamado Davi, nosso irmão em Cristo, ele era um homem guerreiro, ele falava de guerras. Por quê? As guerras são muito importantes, Deus é Deus de guerra. Há uma frase muito legal de uma empresa de carrocerias de caminhão, que ele fala, sem guerra não há paz na estrada, né? Guerra é o nome da firma. E então a guerra, ela faz você vencer batalhas. E nós temos uma guerra, guerras contra Satanás, guerras contra o pecado, guerras contra o mundo. Precisamos realmente usar armas. E então eu gostaria de falar o segundo ponto. Primeiro, temos que ter arma. O segundo ponto é que eu entendo que a igreja foi desarmada, como fizeram aí os partidos aí de esquerda, fizeram o desarmamento natural. Houve também, no mundo espiritual, no meu entendimento, um desarmamento na igreja. A igreja tem estado desarmada, nunca se viu tanta fraqueza e fracasso na igreja, tanta fragilidade. Uma igreja que tem que ser forte. Jesus falou que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja tem que lutar contra as portas do inferno. Uma igreja fraca, pastores se suicidando, crentes ficando em depressão, indo atrás de psiquiatras não cristãos, passando remédios para poderem dormir, crentes que não conseguem vencer as suas lutas familiares, se divorciando, crentes que não conseguem mais cuidar de seus filhos. Nós estamos desarmados. Então eu quero conclamar espiritualmente a igreja para se armar, a nós nos armarmos. E eu quero, porque essas palavras são muito breves, eu quero falar então, primeiro, como eu disse, que nós temos que ter armas. Segundo, eu quero convocar a igreja, assim como foi o decreto do presidente Bolsonaro a facilitar a posse de arma, eu quero declarar isso espiritualmente, que a igreja do Senhor volte a ter a posse das armas, em sua casa, em seu trabalho, em sua escola, em suas ruas, onde nós andarmos, andemos armados, porque as armas da nossa milícia não são carnais. E vamos, o terceiro ponto, ensinar os nossos filhos a andarem armados. Nós temos várias armas. Eu quero falar um pouquinho delas, depois o propósito para concluir essa breve, mas poderosa mensagem. Nós temos a arma da oração, ela é poderosa demais. Nós temos a arma da palavra, poderosíssima essa arma. Nós temos a arma de estarmos juntos ou nos congregarmos na igreja, poderosa arma. Nós temos a unção com óleo, que representa o Espírito Santo, o poder dele em nós. Nós temos os anjos do Senhor, que são armas de apoio, que a Bíblia diz que são ministros do Senhor a nosso favor. Teve um anjo chamado o anjo do Senhor, próprio Jesus, creio, está lá em Reis,
quando Senaqueribe, o rei da Síria, falou tantas blasfêmias contra o povo de Deus, um anjo só, numa madrugada, matou 185 mil do exército inimigo. Então nós temos anjos como apoio, nós temos muitas armas, então não precisamos de armas carnais. O crente precisa entender que ele tem armas. Se ele falar em nome de Jesus, a coisa já fica feia para o inimigo. Se falar o sangue de Jesus tem poder, vamos ensinar isso para os nossos filhos. E para que servem as nossas armas? O propósito dessas armas que é o outro ponto dessa mensagem, para anular sofismas. Sofisma na filosofia é raciocínio falso com aparência de verdadeiro. Anular sofismas. Todo pensamento ruim, errado, como esse mesmo da posse de armas, porque no natural do Brasil, vai ser importante demais para o Brasil, porque armaram só os bandidos aqui no Brasil, e a gente precisa entender que naturalmente eles têm que agir naturalmente. Agora, voltando para o nosso lado espiritual, vamos nos armar para destruir sofismas, que é raciocínios falsos com aparência de verdadeiro, nas faculdades, nas escolas. Vamos entrar no currículo dos nossos filhos, vamos conversar com eles, vamos perceber se os nossos filhos estão se desviando da fé, vamos nos armar, porque as armas da nossa milícia, a palavra, a oração, o jejum, os anjos, são importantes para destruirmos sofismas. Segundo o propósito diz, destruir sofismas, destruir fortalezas. Fortalezas são pensamentos que já se arraigaram, que criaram raízes na nossa mente. Precisamos destruir fortalezas. Já existem fortalezas na mente, às vezes, de muita criança, culpas, pesadelos, medos, fortalezas que já estão ali na mente dos nossos filhos, que nós com as armas da nossa milícia, vamos destruir dos nossos filhos essas fortalezas, das nossas próprias vidas. Então, anular sofismas, destruir fortalezas e levar cativos. Então, eu pego o inimigo, eu não vou matar o inimigo, eu vou levá-lo cativo. E levando essas armas é para prender, para levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. É hora da igreja se armar de novo, porque a gente se desarmou e ficou armado com as coisas do mundo, como mundanismo, secularismo, falsas doutrinas, ventos de doutrinas, shows, e a igreja não tem mais aquele poder do batismo com o Espírito Santo, da oração, do jejum, do poder da presença de Deus. Então nós temos que levar cativos agora todo o pensamento à obediência de Cristo, dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, das nossas crianças, das nossas famílias. Vier um pensamento para divorciar, vamos armar e levar cativo esse pensamento, prender e destruí-lo de vez. Se tiver um pensamento de suicidar, vamos amarrar, levar cativo e destruí-lo em nome de Jesus de uma vez por todas. Alguém quer desistir da fé, vamos levar cativo esse pensamento. Enfim, temos que estar armados. Essa é a palavra poderosa e vamos ensiná-la aos nossos filhos. E por falar em nossos filhos, gostaria de novo de falar nesse nosso canal, Mensagens do Céu, que você se inscreva no link abaixo, num curso muito importante que tem como nome Guia para Pais e Filhos segundo a Bíblia, ou segundo o padrão de Deus. Esse é um curso muito importante, a preço acessível, e que você vai se beneficiar muito, você e sua família, e ajudar muitos também aprendendo conosco. Deus te abençoe e até a nossa próxima mensagem. Não se esqueça de se inscrever para poder receber, de assinar, de ativar o sininho para receber as nossas outras mensagens.